Nós estamos um pouquinho atrasados? Parece que sim. Deu problema então, com o... Eu sugiro encurtar as apresentações, não... alguns minutinhos, fazer uma apresentação mais rápida, para compensar o tempo. Começou, gente. Então, vamos lá. Foi? Estamos já online? Ou diz online? Vamos lá, começou então. Dá uma compartilhada. Estão online. Acompanhando. Então, olá, boa noite, servidoras, servidores. Nós estamos hoje aqui fazendo uma live para tratar de um tema específico voltado à educação. E para discutir sobre esse tema, nós temos aí 3 convidados especiais, que é o Nelson Galvão. O Nelson é diretor de assuntos, diretor adjunto da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, da CNTE, da CUT. Ele é conselheiro regional do Sindicato dos Profissionais em Educação do município de São Paulo, o SINPEM. Não sei se é assim que fala, Nelson, depois tu me corrijas, por favor. O Nelson é licenciado em Artes Cênicas pela Unesp, é mestre em Educação pela Uninove, com o tema da dissertação do Nelson na Uninove, o debate sobre Politécnica e Educação Integral no contexto da reforma do ensino médio e da BNCC. Uma boa noite, Nelson. Além do Nelson, vai participar conosco também para fazer as suas contribuições aí a professora doutora Celi Tafarel. A Celi é titular da Faculdade da Educação, da Faculdade de Educação da UFBA, Universidade Federal da Bahia. É doutora em Educação pela Unicamp, pós-doutorado na Universidade de Oldenburg, na Alemanha. Também é professora pesquisadora líder de 2 grupos de pesquisa cadastrados no Diretório Nacional dos Grupos de Pesquisa do CNPq. A professora depois fala ali as siglas para eu não enrolar, que não sair um trava-línguas. Coordena o projeto piloto de licenciatura em Educação do Campo, coordena a Escola da Terra, na Bahia, é responsável pela orientação e formação de 80 mestres e doutores, contribui também na elaboração, né, já contribuiu na elaboração de textos em 70 livros, coordena a ANFOP, Associação Nacional Pró-Formação dos Profissionais da Educação no Nordeste do Brasil, atua junto a movimentos populares de luta social, participa da Escola Nacional Florestan Fernandes e também da Escola de Formação Quilombola Zumbi dos Palmares. É ex-secretária-geral do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior, cidadã baiana pelos serviços prestados à educação na Bahia, informação do Diário Oficial da Bahia, né? E também vai participar conosco da live para fazer algumas contribuições o nosso querido advogado, doutor Marlon Moraes, que vai participar hoje. Outro dia, para quem assistiu, né, a nossa primeira live, a doutora Andréia participou, fazendo muito boas contribuições também. O doutor Marlon é um dos assessores jurídicos aqui do SINSEG, é advogado, cientista político, pós-graduando em Direito e Processo Previdenciário. Então, uma boa noite a todas e todos, a professora, a doutora Celi, ao doutor Marlon e também ao Nelson.
E aí, para os servidores, as servidoras e todos que nos acompanham na live de hoje, para vocês entenderem um pouquinho, né, de como a gente planejou o funcionamento da live, a gente vai fazer o início com uma fala do Nelson, e de aproximadamente uns 10 minutos, se passar um pouquinho, não tem problema também, né, Nelson? A gente, essa live, ela também tem um objetivo de trazer informação. O Nelson é de São Paulo, então vai fazer uma explanação sobre a educação no Brasil, em São Paulo, em outras realidades, para além, né, de Joinville, para além do estado de Santa Catarina. Vai falar um pouquinho para nós sobre a educação à distância e, com certeza, vai contribuir bastante para a gente compreender um pouquinho, para além da nossa realidade, esse cenário geral da educação que a gente se encontra em tempo de pandemia. Boa noite, Nelson. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir com o debate, né, e aprender também como é que estão as coisas, né, por aí, somar nessa trajetória de luta, né, que a gente tem que se juntar mesmo. Eu espero que todos estejam bem, né, que a gente consiga contribuir, né, com o debate, com a luta. Bem, eu queria trazer alguns elementos, né, que 2 meses passados de isolamento, é a partir disso que a gente precisa começar a nossa conversa. A gente já está há 2 meses isolados, né? Chegamos a 275 mil casos, né, no Brasil e 18 mil mortes. Aqui em São Paulo, a gente já ultrapassou as 5 mil mortes, ou seja, a gente está num processo de agonia permanente, num luto que não pode nos prostrar, né? A gente tem que tentar enxergar aí de maneira coletiva uma saída propriamente, né, para combater, continuar de pé e dar esperança, né, para fazer o enfrentamento necessário, né, em defesa das nossas vidas, das vidas dos nossos familiares, né, os companheiros e companheiras. Bem, a gente enfrenta nesse momento, apesar de 2 meses passados, esses números terríveis, né, uma pressão constante contra o isolamento social, que se pauta para uma desqualificação da ciência e da educação de modo geral, coisa que não é uma novidade, né, considerando que a gente vem enfrentando, né, no governo Bolsonaro, né, um processo de desinvestimento na pesquisa, né, e mesmo essa pressão, né, contra o isolamento social enfrenta o problema, né, do bloqueio das ações de ajuda aos trabalhadores, né, esses R$ 600, na medida em que grande parte dos inscritos não recebem, são pressionados a sair para o trabalho, a se confrontar com a fome, e mesmo a questão da ajuda às médias e pequenas empresas é algo que está bloqueado, né? Tem uma ação que poderia ser implementada e não está acontecendo, né? Então, diante do isolamento e ao mesmo tempo o aceno da fome, né, agravamento do desemprego, né, as pessoas estão, né, meio que jogadas num beco sem saída. E do ponto de vista da educação, essa pressão também é enorme, né? Porque a todo momento, nos locais onde a pandemia ainda não se mostra, né, pelos números, né, tão gigantescos como a gente está vivendo aqui em São Paulo, o fato é que há sempre uma pressão para voltar às aulas, para ter algum tipo de iniciativa em que, inclusive, a educação pública se confronta a ter que se expor aos riscos que estão colocados, né? Mas, ao mesmo tempo, né, tem implementação aí da educação à distância ou trabalho à distância, né, algum tipo de contato que está sendo implementado em vários municípios e estados, mas não sem problemas, né, não sem demonstrar as contradições, né, que estão em curso, inclusive para os próprios pais, né, inclusive para os próprios estudantes, além dos professores, além dos profissionais de educação.
Tanto é que ministérios públicos, né, como o do Rio de Janeiro e mesmo de Goiás, têm questionado, né, a continuidade da EAD ou mesmo a contabilização desse tipo de trabalho, né, à distância, como parte da carga horária a ser atribuída para contabilizar o ano letivo. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem um projeto de lei que pretende, né, reivindica a suspensão do ano letivo. E mesmo essa medida que está em curso, né, que foi aprovada no Senado e ainda continua em apreciação, que é a questão da suspensão do Enem, já demonstra para nós que a questão da EAD é possivelmente questionável, né, porque os alunos não estão conseguindo, né, ter em pé de igualdade, né, equidade, né, acesso ao conhecimento, e quem está nos anos finais, propriamente se preparando para o Enem, para entrar no ensino superior, se mantém a data, vai estar prejudicado. Não só pelo acesso à prova em si, mas pelo próprio processo de preparação para chegar nessa questão. Outra coisa que a gente tem que lembrar, né, que nesse momento, além da EAD que se começa a implantar, é um processo de precarização, né, que se coloca para a educação de modo geral, mas não é algo novo, né? A gente tem que lembrar que o governo Bolsonaro já vinha desde a campanha eleitoral e mesmo no primeiro ano do seu governo fazendo propaganda, né, da sua pretensão de instalar a educação à distância. Há também a pretensão de implementação dos vouchers, que é a questão do poder público oferecer, vamos dizer, como se fosse um cheque, um aporte, um valor para que as famílias escolhem quais escolas estudar, ou mesmo compre plataformas, né, de educação voltada para o domicílio. E aí você tem, vamos dizer, o avanço de vários grupos econômicos, grandes grupos econômicos, instituições como a Croton, Fundação Lehman, Fundação Ayrton Senna, Telefônica, Claro, tentando abocanhar uma parte do que eles encaram como negócio, né, propriamente. Nesse processo, a gente se confronta com uma desprofissionalização do professorado, né, uma automatização do trabalho docente. A gente tem algumas experiências, inclusive, no ensino superior privado, que já demonstram a substituição dos professores por inteligência artificial para correção de trabalhos, e isso, propriamente, faz parte de um grande negócio. Além disso, há sinais de que se pretende manter a educação à distância como algo não agora, desse momento de isolamento, como algo emergencial, mas algo para se implementar permanentemente. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já ouve fala do secretário do Estado, né, da Educação, dizendo que a educação à distância veio para ficar, né? E se a gente pensar nas falas do ministro Guedes, da Economia, né, defendendo a implementação da reforma administrativa, que pressupõe a perda da estabilidade dos servidores, redução salarial, fim das carreiras, fim dos concursos públicos, né, junto com o aprofundamento da crise econômica, né, que já tem previsões aí de queda do PIB em 7% do PIB, a arrecadação dos municípios escada abaixo. A gente pode ter, num próximo momento, né, mesmo com o fim do isolamento, uma implementação da EAD que vem em substituição a demissões em massa, né, do professorado. Coisa que já está acontecendo, por exemplo, com os contratados, com precarizados, que é aquele tipo de professor que, vamos dizer, tem um trabalho complementar e já há algum tempo, né, governos municipais e estaduais têm se utilizado, não exatamente com um concurso público, né, um outro tipo de contrato. Então, já tem em vários municípios, por exemplo, no interior da Bahia e outros estados, demissões em massa desse tipo de profissional, mesmo aqui em São Paulo também. Outra questão que a gente precisa atentar é a questão do Fundeb, né, que é o financiamento para a educação, que está em curso uma discussão para se tornar parte da Constituição, um Fundeb, um fundo
permanente para financiar a educação. É claro que os setores privados estão de olho nessas verbas, e é uma discussão que a gente precisa estar atento para que a educação pública se sirva plenamente das verbas públicas e não exatamente o serviço privado, né? E a outra coisa que a gente precisa colocar nessas discussões é que há pouco tempo a gente discutia um avanço da educação integral, né? E da maneira como está instituída, né, algumas questões estruturais, né, para além da conjuntura propriamente, se colocam em xeque. Como, por exemplo, na educação básica, a questão da educação à distância, ela é prevista legalmente de modo complementar. Como está sendo implementado hoje, a questão da educação presencial ela está completamente eliminada. Ou seja, a criança não tem autonomia da educação básica, né? Na educação infantil, muito menos, né? A criança precisa desenvolver isso a partir do contato, a partir da mediação com o professor, a partir da interação entre os alunos. Na construção do conhecimento se dá a partir dessa autonomia em processo de construção, e a educação à distância ela não permite isso. Ou seja, ela acaba sendo a negação do direito ao acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade, né? A negação da educação escolar em si, né? Sobretudo para os filhos dos trabalhadores, né? Os currículos eles ficam subordinados, né, ao interesse econômico, né? Ou seja, ao invés da gente ter a oferta do conhecimento como um todo, ele acaba sendo direcionado propriamente para os interesses do que o mercado determina o que deve ser ou não aprendido, uma padronização e rebaixamento dos conteúdos, né? A reforma do ensino médio era parte desse processo, mas agora com o isolamento social, com a pandemia, a instalação da IAD, há um aprofundamento, uma aceleração desse processo de destruição propriamente dita da educação, né? Com a implementação disso, sem a gente poder fazer um embate concreto. Bem, do ponto de vista estrutural, a gente também tem uma abordagem pedagógica que a gente vinha construindo, né? É claro que a educação presencial também tinha os seus problemas, né? A falta de financiamento próprio é um entrave que a gente se bate por décadas, né? Mas, concretamente, o material didático que é oferecido nesse momento, ele acaba sendo um material empobrecido, um material enrijecido, onde os profissionais da educação não têm autonomia. A defesa da manutenção dos vínculos, né, que é um grande discurso utilizado pelos governos, acaba não sendo possível, porque mesmo os alunos não têm o acesso propriamente às tecnologias, não têm um acesso de internet que realmente propicie isso, seja porque não tem o equipamento, seja porque em várias localidades, e mesmo aqui em São Paulo, nas periferias de São Paulo, a gente tem vários locais que o acesso é muito precário, né? Quanto mais se a gente pensar em âmbito, né, do Brasil afora, né, tem muita precariedade, né, para se ter esse acesso. Não se trata aqui da gente negar o uso da tecnologia, muito pelo contrário, mas essas dificuldades acabam dificultando, né, inviabilizando propriamente o processo de acesso à educação, né? Além disso, a gente tem tido, né, várias ações, né, de aplicação de plataformas, né, de trabalho a partir de plataformas como Google, Microsoft, né, um trabalho extenuante, né, porque para preparar aula virtual, de maneira virtual, se gasta muitas horas de trabalho, horas noturnas, inclusive, que concorrem nesse processo de isolamento, né, com o trabalho doméstico, né? Grande parte da nossa categoria é composta por mulheres, né? Então, no isolamento, tem o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa, com idosos, né? Isso, infelizmente, ainda está muito legado, né, por conta da divisão social do trabalho, do próprio machismo, legado às mulheres. E você imagina preparar a aula, colocar à disposição para as crianças, né, um conteúdo diariamente, ao mesmo tempo que se tem que cuidar propriamente da vida, né? Isso
tem uma implicação, inclusive no impacto da saúde do trabalhador, é outra coisa que a gente precisa ter cuidado, né? Tem um olhar para isso, além do olhar, inclusive, para a própria criança, né? Que quer estudar, que quer ter acesso ao conteúdo, e, no entanto, pela impossibilidade, seja técnica, pelas condições sociais e econômicas, inclusive pela urgência, né? Inclusive, de satisfazer as necessidades básicas, né? Imagina, as famílias preocupadas, né, em manter algum ganho, algum nível de vida, alimentação, cesta básica, essas questões elas estão todas em curso, sem ter a satisfação concreta. Mesmo as crianças, nesse período, também não têm locais adequados para estudar, não tem a organização dos tempos, né, possível, organizativa, e quanto mais jovem, mais novinhos as crianças, mais dificuldades se encontram. E aí, para finalizar, essa questão da EAD também tem uma outra barreira, que é a limitação para se adequar ao atendimento da educação de jovens e adultos, as crianças, né, de educação especial, né, com necessidade especial, coisas que não têm condições concretas de ser atingida, né, pela educação à distância, né? Então, essas coisas são, vamos dizer, gerais, né, que a gente tem visto como problemas enfrentados em diversos municípios, em diversas regiões do país. Na CNTE há uma discussão que está em curso, né, propriamente sobre a questão da suspensão do ano letivo, algo que a gente precisa começar a se debruçar, né, concretamente, o que vai sobrar, né, de educação presencial nesse período 2020, como resolver a questão do calendário. São incógnitas que a gente precisa fazer uma discussão para garantir minimamente tanto o direito das crianças de ter o acesso à educação, quanto o direito dos próprios trabalhadores de educação em poder fazer o seu trabalho e manter o seu ganho, o seu salário, né, os seus empregos, né? É isso. Obrigada, Nelson. Para quem começou a acompanhar a live agora há pouco, o Nelson ele ficou de fazer nesse primeiro momento inicial, né, um momento inicial da fala, uma explanação geral da educação na esfera tanto a federal, estadual como a municipal. Então, muitas das questões trazidas aqui, elas fazem referência após, né, a reforma do ensino médio, a questão do EAD no ensino, a proposta de implementação fixa do EAD, né, 40%, depois se o Nelson quiser voltar a essa questão, né, há uma proposta, né, de implementação fixa. O momento que nós estamos vivendo é um momento atípico, mas há sim uma proposta do governo federal de implementação da modalidade EAD de forma fixa no ensino, na educação, principalmente no ensino médio. Para dar continuidade agora e também fazer as suas contribuições, gostaria de pedir para a professora, doutora Celi Tafarel, fazer, né, as nossas contribuições. Celi, fiz a tua apresentação, se tu quiseres complementar, dizer também para quem está nos assistindo, né, de onde tu és, como estão as coisas aí na Bahia, e como que você analisa a educação em tempos de pandemia, e aí a história, né, da educação ao longo do último período. Boa noite, professora. Boa noite, Jane, boa noite, Marlon, boa noite, Nelson, parabéns pela exposição, boa noite a Silvia, aos colegas das tecnologias que estão nos apoiando e a todos os que estão nos assistindo agora e que nos assistirão posteriormente. Eu quero fazer uma breve saudação
E aí eu vou destacar na minha contribuição hoje, aqui em Joinville, um aspecto fundamental da educação, que é o pedagogo, que é o professor, que é o licenciado, que trabalha em sala de aula. E eu quero, ao destacá-los, pegar algumas referências mais gerais do que estava acontecendo conosco, professores, pedagogos, antes da pandemia, o que está acontecendo conosco durante a pandemia e o que nos aguarda, que nós não temos bola de cristal, mas nós temos a nossa inteligência que permite juntar elementos e reconhecer uma tendência. Eu quero, portanto, também, como Nelson fez, porque isso importa para nós, fazer uma saudação a todos os familiares dos mais de 19 mil mortos pela Covid-19. Muito deles poderia ter sido evitada essa morte se as políticas públicas corretas tivessem sido adotadas a tempo, de forma a priorizar os serviços públicos, porque isso significa repartir riquezas, e, portanto, nos interessa a vida de todos, como nos interessa também a vida de João Pedro Matos, que morreu com 14 anos, e eu quero lembrar dessas mortes desnecessárias, que sinalizam para a gente, temos que mudar a forma de produzir a vida humana. Dito isso, eu quero colocar fundamentalmente o professor, o pedagogo, colocar os licenciandos. Em Joinville, nós temos aproximadamente 70 mil estudantes, e nós somos responsáveis pela formação humana. Se esses seres humanos não acessarem o patrimônio cultural, se esses seres humanos não acessarem os símbolos que permitem a linguagem, estes seres humanos têm rebaixado a sua capacidade de ser humano. O que nos faz ser humano é nos relacionarmos com os outros seres humanos, é nos apropriarmos da cultura, é desenvolvermos a nossa inteligência, a nossa personalidade, a nossa capacidade teórica. E a gente não nasce com isso pronto. Isso depende, sim, do contato que a gente vai ter dentro da escola, com o coletivo de professores, de gestores, de trabalhadores da educação. Portanto, antes da pandemia, nós, professores, pedagogos, licenciados, profissionais de educação, estávamos num embate enorme, para que fosse garantido a nós aquilo que permite que a gente exerça a nossa profissão. Uma profissão que é milenar, uma profissão que atravessa séculos, uma profissão que vem de muitos anos. E essa profissão, que é a profissão de ser professor, de ser pedagogo, de ser um licenciado, depende muito dos nossos estudos. E aqui vem um primeiro problema. Antes da pandemia, a minoria dos professores é formado na iniciativa privada. E já antes da pandemia, um número alto de professores era formado na educação à distância. E isso significa que nós já vínhamos sofrendo um impacto na nossa profissão à medida em que a nossa formação, que tem que ser presencial,
que tem que ser com uma consistente base teórica, porque nós temos muito a estudar, e só para exemplificar, se nós pegarmos a pesquisa que o professor Demerval Saviani fez sobre a história das ideias pedagógicas no Brasil, nós vamos ver que são mais de 500 anos de ideias pedagógicas que nós temos que nos apropriar para entender as pedagogias e poder fazer uma opção teórica sobre que base teórica nós vamos formar seres humanos, elevar a inteligência, elevar a capacidade teórica. Porque não tem médico, não tem advogado, não tem engenheiro, se não souber ler e escrever. Não tem nem um juiz, se nós não tivermos bons professores. Portanto, uma coisa que nós lutamos muito antes da pandemia é para valorizar a nossa formação, a nossa atuação profissional, a nossa carreira, o salário, a gestão democrática, a organização dos professores, dos profissionais da educação. E daí eu coloco, porque nós não estamos sozinhos na escola, nós estamos com as merendeiras, nós estamos com a segurança, nós estamos com os técnicos administrativos, que são profissionais da educação. E nós, professores, quando defendemos a nossa profissão, a nossa formação inicial e continuada, a gente não esqueceu dos que fazem conosco a escola. Tanto é que nós lutamos para que a formação continuada dos profissionais de educação se desse e a expansão dos institutos federais durante o período do governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi para que os institutos federais, que se expandiram de uma maneira fantástica, também contribuíssem nessa função social da formação inicial e continuada dos professores. O que acontece durante a pandemia? Intensifica-se o nosso trabalho, intensifica-se através de processos de formação continuada, a formação para acessar tecnologias que nós não dominávamos, porque na nossa formação nós não tivemos uma formação específica para trabalhar com tecnologias da informação e da comunicação. Poucos tiveram essa formação de qualidade. Eu estou falando de qualidade, para que a gente conheça quais são as 80 ferramentas para incrementar uma sala de aula. E agora, portanto, durante a pandemia, nós, professores, estamos sofrendo um ataque brutal que está colapsando a educação, porque nós estamos sendo despedidos, nós estamos sofrendo a pressão para o trabalho remoto, sem condições, tendo que nós mesmos sustentar todo o equipamento, a aparelhagem que precisa para o trabalho remoto, porque o trabalho remoto exige condições especiais. O trabalho remoto exige uma legislação especial. O nosso advogado vai falar e vai mostrar para nós, provavelmente, o que significam as leis trabalhistas, o que significa salvaguardar a integridade e os direitos e as conquistas dos professores, e não rebaixá-las agora num momento de excepcionalidade. Nós queremos, sim, proteger a vida, nós queremos, sim, manter o vínculo com a escola, nós queremos, sim, o contato com nossos estudantes. Somos seres humanos que amamos o que fazemos, por isso nós somos professores. Nós queremos, portanto, a vida acima de tecnologias, de conteúdos. Nós queremos, nesse momento trágico da humanidade, que enquanto nós estamos falando, morreram 40 ou mais pessoas, que a gente mostre, sim,
que o nosso foco, ao falar sobre aprendizagens, não é a competência para o mercado de trabalho, é o foco da humanização, é o foco de elevar a capacidade teórica dos nossos estudantes, para eles constatar, para eles explicarem, para eles dominarem o conhecimento, tanto o conhecimento popular como o conhecimento clássico, e a partir daí interagir de maneira inteligente no mundo, para preservar nosso planeta, para alterar relações escravocratas, homofóbicas, sexistas, para alterar relações de exploração e opressão. E aí está a grande contribuição de Paulo Freire, quando diz: a educação tem que superar a perspectiva da educação bancária para ser uma educação humanizante. O que nos espera na frente? Nós estamos vendo aí, o que nos espera é a educação híbrida, com o trabalho remoto, com as tecnologias entrando. Nós não somos contra as tecnologias, nós defendemos que toda a classe trabalhadora tem, sim, que acessar a tecnologia de ponta, não pode ser propriedade privada. Mas nós queremos condições de trabalho. Nós vamos voltar para a sala de aula, nós queremos segurança, nós queremos equipamento de proteção individual, nós queremos salários dignos, nós queremos a nossa carreira, nós queremos condições de trabalho, nós queremos os nossos organismos vivos e não atacados, como estão atacando o sindicalismo. O que vem pela frente, nós não podemos nos iludir. As crianças vão chegar, sim, traumatizadas, como nós também vamos chegar traumatizados. Nós vamos precisar, sim, de apoio, de política pública, de orçamentos, e nós temos que derrubar essa emenda constitucional 95, que está repercutindo em todos os municípios, e que restringe o investimento público em educação pública. Nós vamos ter que investir mais e não menos. E o que está acontecendo com o orçamento de guerra, vocês viram, o Maia encaminhou no parlamento, e isso vai rebater lá em Joinville, é o orçamento da guerra. É para privatizar, é para desestatizar, é para desindexar, é para acabar com o Fundeb. Eu quero ver onde é que nós vamos parar. Isso é medida tomada para nos empurrar para a barbárie, e nós não queremos, porque a educação está sendo atacada violentamente por este governo. Por quê? Porque nós somos o baluarte, a linha de frente da humanização e não da morte. Por isso querem nos atingir, por isso querem nos desvalorizar. Nós temos que pegar o que nós temos nas mãos, temos que aprimorar a nossa capacidade, e daí eu quero parabenizar o sindicato, à medida em que ele coloca essa live é para quê? Para que a gente se instrumentalize, para que a gente se aproprie. E eu quero contestar este senhor que está sendo indicado para ministro da Saúde e que deu a declaração que deu sobre os pedagogos, e nos chega isso no dia do pedagogo. E mostrar para ele que nós, quando estamos nos dedicando à pedagogia, nós estamos dominando a história da pedagogia na humanidade, nós estamos indo para a paideia, nós estamos indo para a didática magna, nós estamos indo para Emílio, nós estamos indo para a pedagogia do movimento, a pedagogia histórico-crítica, para ter elementos para contestar as pedagogias que estão vindo e querem que a gente forme as crianças e os jovens para servir ao capital. A pedagogia das competências,
a pedagogia de base construtivista, tudo que nós temos que contestar. Sem conhecimento, nós não vamos contestar nada, nem vamos enfrentar o que vem pela frente. Então, nesses 10 minutos iniciais, eu quero colocar isto para que a gente aprofunde o debate e reconheça, assim, quais são os elementos centrais que dizem respeito aos professores, a sua formação inicial, sua formação continuada, suas condições objetivas de trabalho, sua organização, a gestão e assim por diante, que vão assegurar que a gente dê conta de enfrentar o que nós vamos enfrentar no próximo período, que é esse sistema que degenera e destrói as forças produtivas, destrói o trabalho, destrói o trabalhador. E quer fazer isso usando a gente. Nós não permitiremos. Então, essa é a minha contribuição nesse primeiro momento. Obrigada, professora Celi. Excelente contribuição. Nós trazemos aqui, né, para o debate a professora e doutora Celi Tafarel busca na história e na atualidade algumas questões que são extremamente pertinentes para o momento que a gente está vivendo, né? Faz esse resgate histórico da necessidade da formação do profissional de educação, né? Seja ele um professor, seja um auxiliar de educador ou qualquer profissional que trabalhe e contribua para a formação do educando, né? Essa formação primordial para que a educação de qualidade no serviço público, que é o nosso foco, né, da live de hoje, levando em consideração que o SINSEG é um sindicato de servidores públicos, mas que também nos assistem e nos acompanham trabalhadores da iniciativa privada, trabalhadores da rede pública estadual de educação também, né? Toda essa discussão da formação, da necessidade e importância da formação do professor, da atividade presencial, do elo entre professor e aluno, dessas relações sociais que se constroem a partir da unidade escolar, do ambiente escolar, como são necessárias e fundamentais para a formação dos educandos, né? E as responsabilidades de quem são? Nós, profissionais da educação, temos sim que estar permanentemente nos aprimorando. Estamos vivendo um momento hoje que é atípico, um momento em que nós tivemos que nos adaptar a uma situação, não tivemos formação para trabalhar com plataformas online, com plataformas através da internet, mas os professores, né, os trabalhadores em educação têm se adaptado a esta atual realidade para poder desenvolver, né, o conteúdo e dar esse suporte, né, que tem um papel momentâneo na situação de pandemia que a gente está vivendo. E aí, professora Celi, professor Nelson, doutor Marlon e todos que nos escutam e nos assistem, nós fizemos uma pesquisa breve, rápida, para enriquecer também a discussão, e como em Joinville nós temos aí, a partir do decreto do governador do estado, um isolamento social, então a maior parte do quadro do magistério está em isolamento social, para que nós pudéssemos ter uma interação maior com os servidores em educação e também ouvir, entre aspas, o que o trabalhador em educação está pensando, como ele está vivendo, quais são os sentimentos, quais são os anseios da nossa categoria nesse momento de pandemia. Nós fizemos um questionário online e em que os servidores puderam fazer algumas colocações. Alguns questionamentos foram feitos, então, assim, o que
o que mais se destaca é a questão do acesso aos educandos nas plataformas online. E aí o número de alunos que não têm acesso, ele é assustador. E esta responsabilidade de que o aluno acesse a educação, ela não é do professor. Nós tivemos, no início da pandemia, quando foi implementado pela Secretaria de Educação do município de Joinville, do município de Itapuá, a educação nas plataformas, essa educação à distância, digamos assim, porque não é propriamente chamada de educação EAD, mas essa educação através das plataformas, né, uma educação online, houve uma tentativa de algumas direções de escola, até questionamos a Secretaria de Educação, se era uma orientação do governo municipal de Joinville para que os professores assumissem para eles mais esta responsabilidade de fazer com que os educandos acessassem as plataformas, porque estávamos recebendo denúncias de professores que estavam sendo, inclusive, assediados para que, com o seu telefone pessoal, ligassem para os alunos para que os alunos acessassem as plataformas online. Com esse assédio, essa coerção por parte, né, de algumas direções de escola, né, a gente acendeu um alerta a respeito aí do que é a função do professor e do que é função da gestão da educação, né, das direções das escolas, da equipe administrativa da escola e o que é função do professor nesse momento atípico que a gente está vivendo. Então, vi até um comentário aqui de uma diretora que nos assiste, né, essa implementação houve em determinadas escolas, não foram todas as unidades escolares. Nós temos, infelizmente, na Secretaria de Educação do município de Joinville, uma dificuldade, o que parece ser uma dificuldade de diálogo entre o governo e as unidades escolares, e as gestões dentro das unidades escolares. Porque em determinada unidade escolar, a orientação aos profissionais da educação é uma. Em outra unidade escolar, a orientação é outra. Dá-se a impressão que cada um faz do jeito que quer. Cada um faz do jeito que acha que deve ser feito. Cada um orienta a equipe docente da maneira que acha que deve ser feito. Então, essa foi foram algumas denúncias de diversas escolas, né, para que o professor tivesse a obrigação de fazer com que o aluno acessasse as plataformas. Ainda que o professor, que fosse função do professor, não haveria condições, porque há um índice muito grande de alunos que não têm acesso à educação nas plataformas digitais. Inclusive, entre os profissionais da educação, o número de professores que dividem um equipamento tecnológico em casa, porque o filho ou a filha também está tendo atividades virtuais de educação, é muito grande. 39,7% de 400 professores que responderam o questionário dividem o equipamento tecnológico. Então, nós temos sérios problemas com a educação no ambiente virtual, nas plataformas. Os problemas são diversos. Os problemas são de acesso às tecnologias, são o acesso tanto para o professor quanto para os educandos, a formação suficiente para que o professor pudesse colocar em prática as atividades, né, no momento de pandemia. Então, nós estamos, assim, numa situação
atípica, e não houve por parte da gestão pública municipal, da Secretaria de Educação, um olhar com a sensibilidade necessária para que estes profissionais pudessem se adaptar, para que estes profissionais, e quando eu falo nessa questão, eu falo de 100%, 100% dos alunos com acesso à educação, 100% de profissionais da educação que possam garantir ao educando, né, o acesso ao conteúdo mínimo nesse momento. Porque eu acho que é indiscutível, como a professora Celi já colocou, que a situação, e também o Nelson, a educação à distância, da forma que está sendo implementada neste momento de pandemia, e não poderia ser de forma presencial, ela não tem a mesma conotação, ela não tem o mesmo viés, e ela não tem a mesma qualidade e a isonomia que a educação presencial tem. Mas é responsabilidade do governo, da gestão pública, fazer com que essa educação chegue aos educandos. Então, o que ocorre, né, que foi muito levantado pelos profissionais da educação, uma preocupação muito grande, é que a orientação que veio da Secretaria de Educação e a forma, a normatização no sistema virtual, tanto no EVN quanto nas plataformas de colocação de materiais, o que prevalece não é o ensino, mas o que prevalece é a burocracia, é o preenchimento de materiais, como citado por uma professora que faz o planejamento no caderno, coloca no EVN, encaminha para supervisão escolar por e-mail, e ainda assim a questão das outras questões da educação, preenchimento da presença, a avaliação, a forma, agora principalmente no fechamento, né, das notas do período do bimestre, do trimestre, um dia um aluno entrega o material, no dia seguinte o outro aluno entrega o material. Então essa falta de organização da equipe diretiva da escola para fazer, e também da Secretaria de Educação, para orientar os profissionais da educação num fechamento de notas, para que o professor possa ter, né, algum critério avaliativo, se é que é possível, que ainda não foi normatizado, né, esse sistema educacional, nós estamos ainda experimentando, vivenciando o momento. Mas o que mais chama a atenção, o que mais angustia os profissionais é a dificuldade de conseguir lidar com toda essa situação emergencial, com toda essa situação nova, e ainda por cima ter essa pressão para cumprimento de metas, como se a educação fosse uma fábrica em que você tem que cumprir metas e tem que atingir os objetivos. Gostaria de colocar aqui, de fazer a leitura, né, de uma colocação de um servidor através desse questionário que nós fizemos. É um faz de conta. Há pais que trabalham o dia todo. As crianças não têm orientação. Não há condições de, no ensino fundamental, ter uma educação que realmente funcione. A questão do assédio, né? Como eu falei, cada gestão fazendo de uma forma e implementando e cobrando de uma forma. Então, algumas escolas fazem exigências demais, sobrecarregam os professores de tarefas, né? Respostas no WhatsApp em caixa alta, áudios grosseiros. Difícil se você reclama, é o cara que gosta de fazer confusão. Então, essa questão do assédio, essa pressão para que o professor dê conta
para que o professor faça sobrecarga de horário de trabalho, sobrecarga de trabalho, onde não está sendo levado em consideração o que deveria estar em primeiro lugar, que é a educação, que é a aprendizagem do educando. Então, o que nós temos discutido com os servidores do município de Joinville, do município de Itapoá, é que a primeira coisa, o primordial nesse momento, é a nossa saúde, é a nossa vida, a nossa, dos profissionais, das crianças e das famílias. Então, o isolamento social, neste momento de pandemia, principalmente nos ambientes educacionais, ele se faz extremamente necessário. A primeira coisa que a gente tem que pensar é no isolamento social. E aí, quando o governo convoca auxiliares de educador para estar na escola, sem disponibilizar os equipamentos de proteção individual adequados, fazendo colocações para os servidores de que, ao ir para os locais de trabalho, sem um transporte público para poderem utilizar, ao chegar no local de trabalho, o servidor ter que levar equipamento de proteção individual, álcool gel, luvas e sabão para lavar as mãos, para fazer sua higienização e se precaver da doença, é minimamente o que nós poderíamos dizer de ilegal. É responsabilidade do governo dar condições de trabalho para que os profissionais possam desenvolver as atividades. Mas como bem dito, bem colocado aqui, pela professora Celi Tafarel, pelo professor Nelson, né, nesse momento de pandemia, tendo a possibilidade de desenvolver teletrabalho, não há necessidade do governo convocar os trabalhadores em educação para trabalhar presencialmente nas unidades escolares. Aí, o que vai ocorrer? O que ocorreu recentemente, a exemplo da nossa diretora, a Eliane, que é agente administrativo numa unidade escolar, foi convocada para trabalhar e aí acabou contraindo o vírus e ainda se encontra hospitalizada na UTI, em recuperação, né? Tá a cada dia melhor, mas ainda se encontra hospitalizada por conta da Covid-19. Isso é responsabilidade do governo e a gente precisa agir contra essas demandas. E aí, antes de passar a fala para o doutor Marlon fazer as ponderações na questão jurídica, eu gostaria de fazer uma colocação, uma denúncia extremamente grave, que eu recebi agora, no fim da tarde, então não deu tempo ainda para nós discutirmos, até para o doutor Marlon vai ser novidade, uma denúncia que nós recebemos de que existe uma informação nunca passada de forma oficial, é claro, de que as famílias que não acessarem a plataforma ou não buscarem materiais presenciais nos CIs, as crianças destas famílias poderão perder a vaga, a matrícula na educação infantil pública no município de Joinville. Isso é extremamente grave, é uma violação de direitos, é inconstitucional, né? Se realmente essa denúncia for verídica, nós vamos atrás, vamos averiguar e vamos tomar as medidas judiciais necessárias para impedir que isso aconteça e garantir os direitos das famílias, das crianças que têm na educação pública a única oportunidade de colocar os seus filhos para estudar. Isso é extremamente grave, nessa denúncia, depois se o doutor Marlon puder fazer essa ponderação. Então, nós temos recebido, assim, de diversas unidades, já passando, né, a fala para o doutor Marlon fazer as ponderações mais no âmbito jurídico,
nós temos recebido muitas denúncias. As que mais são pertinentes e mais frequentes em diversos locais são referentes a assédio moral por parte das direções de escola, pressionando os professores para a produção, para cumprimento de todos os requisitos daquela normativa da Secretaria de Educação, levando estes servidores e servidoras a um excesso de carga horária de trabalho, levando estes servidores ao adoecimento por conta dessa pressão e desse assédio, e também a questão, falei, né, da carga horária excessiva e do assédio por conta dessas pressões. Mas muito pertinente, gostaria de finalizar a minha fala, a colocação de um servidor que fala sobre a questão da união dos colegas para fazer a discussão nos locais de trabalho, mesmo que agora de forma virtual, que os colegas têm dialogado, mesmo que pelo WhatsApp. Esse diálogo, essa união dos servidores, né, para dizer não às demandas, né, do governo, para dizer não aos excessos, para dizer não àquilo que foge das nossas responsabilidades, das funções, né, de cada servidor, seja professor, auxiliar de educador, seja agente administrativo, supervisor, orientador, cozinheira, seja a função que for, o que excede a minha função, o que excede os meus deveres, eu não devo me submeter. E neste momento de pandemia, também não me submeter às questões que colocam a minha vida em risco, que colocam a minha saúde em risco. Essa união, ela nos fortalece. Dialogar com os meus colegas de trabalho, dialogar e entrar em contato com o sindicato, pedir ajuda, pedir apoio, pedir auxílio, vai nos fortalecendo e vai fazer com que a gente saia desta situação caótica que Joinville, Santa Catarina, o Brasil e o mundo está passando, que é a pandemia por conta da Covid-19. Precisamos nos fortalecer, precisamos nos unir e juntos nós somos mais fortes. Por isso a importância desse diálogo entre os colegas, por isso a importância, né, dessa união. E aí, para finalizar mesmo agora, gostaria de ler um trechinho do que o servidor colocou. Se o processo de desgaste, de estresse, depende muito das direções. Às vezes, vem cobranças incoerentes, mas como eu me posiciono e oriento os meus colegas a não se submeterem a tudo que vem da direção e da Secretaria de Educação, estamos conseguindo manter um equilíbrio, porque juntos temos feito o combate. Muito obrigada e seguimos aí. Vamos lá, doutor Marlon. Depois a gente volta ali para a doutora Celi, para a professora, né, Celi, para o professor Nelson fazerem mais algumas considerações. Vamos lá. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Giane. Boa noite, Celi. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos que estão acompanhando nesse momento essa live. Eu queria, na verdade, eu tinha preparado um material até um pouco mais destacando a questão do assédio moral, mas eu gostaria de fazer algumas ponderações sobre o ensino, vamos chamar aqui de educação online, né, como você colocou, Jane, porque, na verdade, essa educação online, quando a gente analisa a forma que ela foi implementada aqui em Joinville e até em outras cidades, em outros estados, nós percebemos que essa implementação ela vai frontalmente contra a Constituição Federal, porque se você analisar a Constituição Federal no seu artigo 205, você vai perceber que a educação é direito de todos e dever do Estado.
E já no artigo 206, ele destaca que é necessário, né, que a educação abrangerá a igualdade de condições e a liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar pensamento e arte e o saber. Ou seja, do modo com que se foi posto essa educação online em nossa cidade, a gente percebe que nenhum desses pontos estão sendo contemplados, uma vez que o município não dá as condições necessárias nem para o aluno e muito menos para o professor para implementar esse tipo de educação. Então, a gente está num dilema. E aí, quando a gente pega a resolução, a lei orgânica do município, você percebe que, ou seja, a lei orgânica que norteiam as leis do município, você percebe que ela é uma cópia idêntica da Constituição Federal, ou seja, há um descumprimento tanto da lei orgânica do município como da Constituição Federal, neste caso. Então, a gente precisa ficar atento, porque há uma desconstrução aí de preceitos constitucionalmente estabelecidos, né? De outra forma, assim, quando a gente analisa a questão da implementação aqui em Joinville, desta educação online, aí também, e aí voltando um pouco para a questão do assédio, a gente percebe que a educação online ela trouxe um aumento excessivo de trabalho para os professores da rede municipal e, consequentemente, um aumento da pressão da administração pública, cobrando que os seus professores, enfim, deem conta dessa demanda. E é uma demanda que a gente sabe, uma demanda nova, uma demanda recente, e que poucos estão preparados, né? A gente tem recebido algumas denúncias, e essas denúncias partem de alguns professores, que a jornada de trabalho aumentou excessivamente. Por quê? A preparação, é necessário fazer uma preparação para aula online, é preciso preparar o material físico para os alunos que não estão podendo, ou não estão podendo acompanhar esta aula online, ou não possuem os equipamentos necessários para este acompanhamento, e ainda estão disponíveis, e ainda há uma cobrança excessiva de alunos, de pais e da própria administração via WhatsApp, né, a todo momento. Ou seja, o professor deixou de elaborar aquelas horas que ele tinha na escola, programadas conforme o seu contrato de trabalho, para estar à disposição da escola em tempo integral, praticamente, né? E aí, assim, a gente precisa, obviamente, destacar, e eu, novamente, a Jane, acho até que foi a Jane que colocou isso, que os professores da rede municipal não receberam praticamente nenhum treinamento para colocar em prática essa educação online. E isso tem, obviamente, reflexos no trabalho desses professores. E aí, assim, aliado a essa falta de treinamento, a falta, né, do material, como bem colocou também a Jane aqui, muitos não têm, muitos dividem os seus computadores no caso, se for professora, com o marido, com o filho, ou com a esposa e com o filho, né? Então, essas dificuldades, elas precisam serem colocadas, e porque a pressão, conforme a gente tem ouvido em diversas denúncias, só aumenta, né? E aí, diante deste cenário, está muito bem colocado o assédio moral por parte da administração, que a todo momento pressiona, né, sem dar as devidas condições de trabalho. Então, o que nós estamos orientando é que essas pressões, principalmente estas vindas por e-mail ou por WhatsApp, sejam todas armazenadas e que sejam levadas para nós no sindicato ou para o Ministério Público, para que as medidas contra esse assédio claro, nítido, seja combatido da forma mais rápida possível, né? Então, assim,
é necessário lá. E aí, assim, as recomendações para que a gente possa encaminhar ações ou pressão para cima da administração são sempre as mesmas em todas as relações de assédio, né? Primeiramente, o servidor ele precisa resistir a esse assédio, né? E aí, assim, anotar com detalhes, né, qualquer pressão ou humilhação sofrida durante esse período, quem foi o assediador, quem esteve pressionando e assediando você no local de trabalho, armazenar o conteúdo dessas conversas. Como eu falei, na situação hoje de pandemia em que vocês estão trabalhando de forma remota, salvar print, e-mail, print de conversa, para que isso possa servir de prova numa futura ou uma ação né, contra o assédio moral. Gravar, né, as conversas, se possível. Então, assim, e muito importante o diálogo entre vocês, servidores, entre os servidores, porque essa situação de assédio tem acontecido, pelo que nós temos acompanhado, de forma geral, né? Então, trocar informações para que, de repente, você, um servidor, possa testemunhar o assédio a outro servidor, enfim, dessa forma, né? E aí, assim, eu quero só destacar que, não sei se eu vou conseguir mostrar aí, que o sindicato, o Sinseg, ele fez uma cartilha que traz diversos pontos sobre o assédio moral e é de suma importância que vocês tenham essa cartilha, se integrem sobre as formas e sobre como esse assédio acontece, para que a gente possa auxiliar vocês sempre que necessário, né? Então, assim, a minha fala era nesse sentido de alertá-los sobre esse assédio, sobre a inconstitucionalidade da implementação do ensino, dessa educação online existente em nossa cidade hoje e em várias outras, né? E aí eu me coloco à disposição, no segundo momento, para eventuais dúvidas e esclarecimentos mais técnicos com relação a essa possibilidade, a esse assédio que está acontecendo e sobre os demais pontos aí que a gente tem debatido aqui hoje. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, doutor Marlon. A Silvia está pedindo para mostrar novamente a cartilha, né? Acho que um material muito bom. Ele é um material instrutivo. Essa cartilha do assédio moral, que a direção do Sinseg fez, além de ser instrutivo, né, de mostrar para o servidor que nem sempre a gente consegue sozinho, sente, fica mal, adoece, mas não consegue sozinho perceber e identificar que o que está nos adoecendo é o assédio que a gente está sofrendo no local de trabalho. Então, essa cartilha, ela é muito didática, de fácil compreensão, nós distribuímos da pandemia nos locais de trabalho, mas nós ainda temos unidades impressas aqui na entidade sindical. Após a pandemia, vamos novamente entregar em alguns locais de trabalho que não conseguimos entregar, né? Mas também está à disposição de forma virtual no site do sindicato. Então, é só baixar, ela está em PDF, se eu não me engano. Tem, além de todas as informações, eu achei que, né, a nossa comunicação, as funcionárias da comunicação fizeram um material excelente, porque além de todas as informações, no final da cartilha tem um diário de provas, onde o servidor, a servidora pode ir anotando diariamente
o que vai ocorrendo, quem estava presente, se há testemunhas, o que ocorreu, o tema da conversa, a data e o horário. Porque o assédio moral, ele faz muito mal para o trabalhador, para a trabalhadora. Mas a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade para conseguir mensurar, para conseguir comprovar o assédio. Então, essa cartilha, né, com esse diário de provas, ela vem com esse intuito também, de auxiliar o servidor a fazer o registro e a identificar o assédio que está sofrendo. Muito obrigada, Marlon, por ter lembrado aí desse material. Vou fazer uma retomada, né, uma mais breve nesse segundo momento, digamos assim, para as considerações que o Nelson e a Celita Farel queiram fazer, e aí depois a gente finaliza. Se tiver alguma dúvida na questão jurídica de quem está assistindo, a gente pode também fazer essa retomada com o Dr. Marlon. Podemos começar pelo Nelson novamente? Pode ser, Nelson? Pode ser, doutora Celi? Legal, então. Vamos lá, Nelson. Eu queria retomar algumas questões para a gente pensar, né? Primeiro, a minha primeira intervenção, eu me dediquei a tentar me ater sobre a diversidade da abordagem, né, que a gente está sendo colocado com a EAD nos diversos municípios, estados. Então, por exemplo, em São Paulo a gente tem um material impresso, entregue em tese para as crianças por correio, mas que não chegou para a maioria das crianças. Tem um contingente gigantesco, né, de crianças que não tiveram acesso a esse material impresso. Na rede estadual, por exemplo, tem um centro de mídias, um aplicativo que nem sempre funciona. E os professores são levados a produzirem material em relação a esse material que já foi impresso ou que está disponível no centro de mídias, que eu não tenho dúvida, né, que há professores criando processos de aprendizado muito interessantes. Isso deve estar acontecendo também em Joinville. Agora, o problema do ponto de vista do rebaixamento do material, ele tem a ver com aspectos que não estão no domínio do professor propriamente. Por quê? Porque se o material já é impresso, então quem escolheu aquele material não necessariamente atendeu às demandas específicas de determinada comunidade. No caso, inclusive, considerando a reforma do ensino médio, já algumas questões distorcidas já se apresentam. Por exemplo, em São Paulo, as disciplinas de educação física, inglês, artes, desaparecem desse material. Então, já começa por aí, ou seja, há um rebaixamento dos conteúdos. Mas, mesmo que tivesse plenitude, fosse o melhor material, a gente tem que pensar no seguinte: a educação básica, ela se dá a partir da educação presencial. Isso é fundamental para o desenvolvimento das crianças, é fundamental para o desenvolvimento dos jovens, para eles adquirirem conhecimento pela relação, pela mediação dos profissionais da educação. Sem essa interação, tudo que for implementado já é rebaixado por si. Então, essa é uma questão que a gente tem que ter no horizonte. Algumas pessoas aqui do lado, né, no chat, comentaram, né, sobre se vai se permanecer a EAD ou não. O fato é que a gente já tem indícios, né, da intencionalidade dos governos em parceria com grandes grupos econômicos já implementarem esse tipo de artifício. A própria reforma do ensino médio já sinaliza nesse sentido. Por quê? Porque no ensino médio, com a reforma, já se prevê 20%
da carga horária, das trajetórias que as crianças vão escolher para a educação à distância. Na educação de jovens e adultos, se prevê 50% para EAD. Agora, já no governo federal, a campanha eleitoral e mesmo no início do governo, a discussão que se apresentava para a educação era a implementação da EAD na educação básica como um todo. E a outra questão que se apresenta, além da incursão dessas fundações, né, desses grandes grupos econômicos pela EAD, é a questão do voucher. Em São Paulo, recentemente se implantou a questão do voucher para a educação infantil, mas não se pretende que isso fique apenas na educação infantil. E o voucher, que é a compra de vaga em escola privada ou em algum tipo de organização privada, pode beneficiar? Se beneficia que se comprem pacotes de educação também à distância. Há vários projetos de lei que já tentam a implementação da educação domiciliar. Isso significa o seguinte, que a partir do voucher, uma família pode escolher comprar um determinado pacote de determinada empresa e simplesmente aplicar esse tipo de pacote educacional com a educação domiciliar. Bem, isso é a negação completa da escola. Se a gente observar a crise econômica que já estava instalada antes da crise, né, do coronavírus, né, da crise sanitária, a gente perceber a redução do PIB, a redução dos investimentos na educação pública, a redução da arrecadação de estados e municípios, a gente vai perceber com a aplicação da reforma administrativa que haverá um ataque brutal às carreiras, à estabilidade, portanto, muita gente vai ser demitida. Para quê? Para ser substituído, né, inclusive as gestões, por empresas que vão se dedicar a lucrar a partir da educação pública. E aí, a gente está jogado num contexto que a gente, claro que quer fazer o melhor, claro que a gente está dedicado a tentar responder, apesar de todas as dificuldades da exceção que a gente está vivenciando no período, e a gente é jogado numa lógica meritocrática, ou seja, eu consigo fazer, eu domino as tecnologias, portanto, eu estou fazendo o melhor trabalho, inclusive trabalhando muito mais, trabalhando em horários muito mais flexíveis, que dominam completamente meu tempo livre. Apesar da gente ser muito eficiente, mesmo assim, nós ainda vamos sofrer se a gente não fizer o combate coletivo, né, como o sindicato está chamando, né, como a Central Única dos Trabalhadores estão chamando, como toda a organização dos trabalhadores estão chamando. Se a gente não se unificar para combater, a tendência é que mesmo as pessoas mais eficientes com essa tecnologia, com esse tipo de proposta para a educação, sejam simplesmente eliminadas do quadro da educação pública, porque é muito mais barato, por exemplo, contratar um determinado artifício tecnológico que faz correção por inteligência artificial do que propriamente ter o professor com carreira, um salário e tudo mais. E mais ainda, tudo isso é a negação da educação, porque a criança ela pode ter esse tipo de artifício sendo oferecido. Agora, se não tem a educação profissional, o cerceamento dessa formação vai simplesmente fazer com que as crianças se formem para quê? Não para o acesso pleno ao conhecimento acumulado pela humanidade, mas propriamente para atender o que necessariamente o mercado exige na formação dos cidadãos, dos indivíduos. Bem, para finalizar, eu quero trazer uma questão que é fundamental para a gente amplificar esse combate. É preciso que a gente entre em contato com as comunidades, que a gente discuta a necessidade da autonomia das escolas, discutindo com os profissionais de educação, mas também com os pais, com os estudantes, para que a gente tenha um alinhamento único de defesa da educação pública. Por quê?
sem a universalidade, sem a democracia que é necessária, né, para, concretamente, se ter liberdade, para se conhecer a realidade, a gente não vai ter como sair desse pântano que estão jogando, né, os profissionais de educação e as famílias que dependem do serviço público para atender, né, as necessidades em relação à formação dos seus filhos, né, dos trabalhadores, de modo geral. Portanto, para a gente engrossar essa luta, é fundamental a unidade dos trabalhadores das mais diversas categorias, mas fundamentalmente começando pela unidade dos trabalhadores em educação. Muito obrigado pelo convite, né? Estamos aí para continuar a discussão. Obrigada, Nelson. Obrigada pela contribuição. Professora Celi, eu ouvi numa live sua que eu assisti, a senhora usar uma expressão que a senhora dizia o seguinte: não existe educação neutra. Educação é mercadoria, sim. Educação é mercadoria? Não existe uma educação neutra? Eu vou dialogar com a Jane e esse desafio que ela coloca, mas eu quero levar em consideração também o que a Luciene colocou, a Flávia colocou também, que diz respeito à questão como é que ficam as avaliações censitárias, as avaliações do IDEB, do Enem, nesse período. O que nós temos que defender? Então, veja só, quando eu digo que a educação é uma mercadoria, eu o faço com base na compreensão do modo de produção que nós vivemos. Nós não estamos vivendo em qualquer modo de produção dos bens. Nós vivemos no capitalismo. Isso tem que ficar claro. No capitalismo, as relações de produção são relações empresariais. E o que está acontecendo no nosso país, o professor Luiz Carlos de Freitas está mostrando, é uma reforma empresarial da educação. E os grandes empresários investiram alto para eleger, por exemplo, parlamentar como a Tabata, está lá no parlamento. E eles estão aprovando o quê? Aprovando medidas que encarceram a escola. E que medidas são essas que vão sendo tomadas? São medidas para privatizar a escola, para passar recurso público para a iniciativa privada. E o Nelson deu excelentes exemplos. O governo vai dar o dinheiro para o pai e o pai escolhe a educação do filho. E se quiser dar a educação em casa, homeschooling, faz em casa. E o governo vai certificar, sim, que o menino passou, o menino vai fazer as seleções, com que valores nós estamos educando gerações? Os valores que interessam ao capitalismo. Que valor é esse? É a meritocracia, é o individualismo e é a competição. Eu tenho que eliminar o outro, eu tenho que ser melhor do que o outro. É assim que é a lógica do empreendedorismo. Então, eu lá no Uber, eu sou empreendedor, eu domino meu tempo. Mas cadê meus direitos? Cadê a assistência pública que nós precisamos? Nós precisamos de seguridade social. Nós precisamos de assistência de previdência, de saúde, e isso tem que ser público. Só que o capitalismo, para poder se manter, para ele ser hegemônico, para ele ser o modo de produção no planeta inteiro, ele necessita que os professores formem seres humanos que aceitem, que sejam servos voluntários,
que aceitem a escravidão moderna, que aceitem o assalto à subjetividade humana. Aí vocês podem perguntar, prova, professora, como é que se dá esse assalto à subjetividade humana que me faz fazer coisas que se voltam contra mim? Vou dar um exemplo na Europa, do BRICS, da saída da Inglaterra, da Comunidade Comum Europeia, foi manipulação através de algoritmos, através de tecnologias, e a população vota contra ela mesma. A eleição nos Estados Unidos, o Trump, o que aconteceu? A população votou contra ela mesma. Aqui no Brasil, nós estamos com um presidente, eu sinto muito dizer isto, genocida, que significa o quê? Deixa seu povo morrer. Diz, não, vai morrer mesmo 30 mil, e o que tem? A gente morre igual. Então, isso é um absurdo, isso é um projeto de sociedade que nós, educadores, não podemos sustentar. Portanto, nesse período agora, as avaliações censitárias terão que ser paradas. O que importa agora é o que a nossa querida Flávia falou, escreveu, melhor dizendo, é preservar a vida, é nos organizar, é nos unir, é priorizar outros valores, não a solidariedade burguesa que botaram entre nós. Eu dou com a mão direita e tiro com a esquerda. Eu exploro os outros e de noite dobro os joelhos para orar a Deus e pedir perdão, e pedir que Deus me abençoe, e pedir para Deus não me deixar a Covid-19 me atingir. Isso é hipocrisia. Nós não queremos essa educação. Nós queremos essa educação solidária, que pensa na raiz das coisas, que quer botar alternativa para tirar as coisas. Por isso, está corretíssimo o nosso advogado, quando ele diz, vamos tomar as medidas cabíveis, dentro da ética do funcionalismo público federal, para não sermos pressionados, com isso adoecermos, e com isso eles nos substituem por um computador, pela inteligência artificial. Nós temos que nos posicionar contra. E a nossa querida Luciane escreveu, ontem eu tive problema com a internet lá no meu bairro, simplesmente não consegui fazer o que eu tinha me programado para fazer. Como é que eu vou provar isso? Então, o professor tem que estar juntando provas, juntando evidências para demonstrar que não está sendo relapso, que seu trabalho é público, que o seu trabalho é visível, entendeu? Mas ele não pode estar sofrendo essa pressão que nós estamos sofrendo. Isso é desumano. Eu tenho gravações que professores me mandaram de diretores que são, eu te digo com tranquilidade, isso é uma atitude protofascista. Quando você pressiona o outro para destruir o outro. E isso está crescendo no nosso país. E nós não podemos permitir isso. Os diretores têm que ter a responsabilidade de levar uma gestão democrática, participativa, uma gestão colaborativa, uma gestão onde as decisões são tomadas a partir de uma reflexão coletiva, pelo coletivo. E não adianta as diretoras ficar dizendo que, toma a atitude que você quiser, depois recorra ao seu sindicato, vamos ver quem é que vai ganhar, se somos nós ou é o sindicato. Isso eu ouvi de uma diretora, dizendo para um professor, ameaçando o professor. Não pode. O sindicato é nosso organismo de luta de classes. Ele defende nossos direitos e nossas conquistas, e ele tem que ser preservado. E nós estamos num período em que nós vamos concluir que se avança num regime autoritário quando os militares, que têm que voltar para a caserna, que é seu lugar,
e garantir a segurança nacional e sair de todos os órgãos públicos, aonde os civis têm que tomar a responsabilidade de dirigir o Estado, as políticas de acordo com o interesse da classe trabalhadora, com os interesses dos coletivos que querem o bem da humanidade e não explorar e oprimir a humanidade. Por isso que Paulo Freire é tão combatido. Ele é combatido, por quê? Porque ele alertava isso tudo na década de 60. De 60, Paulo Freire, na década de 70, olha, a pedagogia do oprimido, ele escreveu isolado no Chile. Isolado. E por que ele teve que sair do Brasil? Porque os militares instalaram um regime que agora eles querem instalar de novo, dizendo, mas foi democrático. Só que eles não contam o que aconteceu por trás com as tecnologias de informação e comunicação que simplesmente assaltaram a subjetividade humana e fizesse com que o povo votasse em quem vai destruí-lo. E está destruindo. Está aí o número de mortes. Então, minha querida, nesse sentido, eu coloquei, a educação para os empresários é uma fonte, de lucros. Eles querem manter os lucros. Por isso, eles querem, de alguma maneira, transformar em mercadoria a seguridade social, a assistência, a previdência, a saúde. Nós estamos vendo agora, no meio da pandemia, o que é que está nos salvando? Os serviços públicos. E depois dessa pandemia, tem que vir programas de governo, de serviços públicos, para que todos trabalhem dignamente, tenham o seu salário, tenham o seu pão na mesa. Não podemos admitir que uma criança morra de fome. E o que está voltando para o nosso país é isso, a fome, a miséria, a morte. Pois vão encontrar na educação a linha de frente de resistência, porque não se morre só nos hospitais. Isso que é importante nós observarmos. Nós estamos na linha de frente do combate dos que querem aproveitar a calamidade da pandemia para ganhar dinheiro, para enriquecer, para manter a submissão e a dominação e a exploração. Por isso que a educação é fantástica. A educação, ela coloca uma perspectiva. Por isso, a educação é fundamental. Parabéns a vocês, professores e professoras, no seu Dia do Pedagogo, e parabéns ao sindicato, ao Nelson, ao Marlon. Obrigada, professora Celita Farel. Também já agradeço ao Nelson pela participação e ao doutor Marlon também pelas contribuições. E para nós finalizarmos, então, a nossa live, fechamos aí, né, com os parabéns para os pedagogos, né, e também um parabéns especial. A nossa live de hoje é voltada, né, o tema voltado à educação, mas hoje também é o dia do técnico em enfermagem, então eu quero aproveitar para parabenizar os técnicos em enfermagem, né, hoje nessa linha de frente aí atendendo a população nesse momento de pandemia. Então, parabéns aos pedagogos, aos técnicos em enfermagem pelo dia. É um dia de comemoração, mas é também um dia de resistência. E como eu coloquei ali num comentário há pouco, enquanto ouvia a professora Celi, precisamos resistir e reagir, né? Esse momento de pandemia está sendo usado para atacar, para intensificar os ataques aos direitos da classe trabalhadora. A exemplo, o congelamento dos salários, né, e progressões salariais dos servidores públicos, que está aí tramitando o projeto de lei 39/2020, e é mais um exemplo, né, do que o governo federal, o governo Bolsonaro, está implementando no Brasil. E o ataque agora, né, ele é diretamente ao servidor público,
e, consequentemente, também o que já ocorre, como a professora Celita Farel colocou, com o congelamento, né, com a EC 95, que já foi aprovada lá atrás, mas o ataque direto também ao serviço público. Então, resistimos e reagimos, né? Essa live, ela nos traz... Ontem, professora Celi, fizemos uma reunião online, a primeira reunião, Nelson, com servidores da nossa base, com um número grande, a primeira reunião online, onde tinha mais de 200 auxiliares de educador, para a gente tratar e discutir a respeito de uma demanda desse setor do magistério público aqui de Joinville. Então, isso demonstra que a classe trabalhadora está disposta, sim, a fazer a luta, a fazer o enfrentamento, e nós, enquanto entidade sindical, temos o dever e esta direção, o compromisso de fazer, né, de organizar a categoria, de organizar os trabalhadores e as trabalhadoras para fazer esse enfrentamento. O enfrentamento em defesa dos nossos direitos, em defesa de valor, em defesa de respeito, em defesa da vida também. Muito obrigada, Dr. Marlon, também pela participação, pelas contribuições. Obrigada a quem nos assistiu, a Silvia também, que é nossa jornalista e fez nessa assessoria técnica para a gente conseguir fazer essa live de hoje também. Vai ficar disponível aí nas redes sociais do sindicato, a live, para quem quiser assistir depois, né, ou reassistir a live. Foram colocações muito importantes. E para fechar, quero dizer, né, que o Sinseg está aí à disposição, a assessoria jurídica, os nossos funcionários estão no isolamento social, nós estamos respeitando o direito à vida e à saúde dos nossos funcionários, mas a direção do sindicato tem atendido os servidores. Então, se algum servidor não conseguiu contato, nós disponibilizamos no site do sindicato, no Facebook e no Instagram, o número de celular de todos os diretores da executiva do Sinseg. Podem ligar, mandar uma mensagem do WhatsApp e a gente agenda um horário para ajudar os servidores. Assessoria jurídica com todos os cuidados, né, e a higienização, distanciamento social, tem feito o atendimento, a assessoria jurídica presencialmente, na quarta-feira pela manhã e na quinta-feira à tarde, para atender, né, em 2 horários e garantir que o servidor possa vir até a entidade sindical no horário oposto ao seu horário de trabalho, para quem está aí atendendo ao serviço essencial. Então, quem está fazendo o agendamento do jurídico é o diretor Márcio, o número do telefone dele também, o número do WhatsApp, para agendamento do jurídico, está no site do sindicato, ok? Obrigada a todos, uma boa noite, fiquem bem, como diz o jargão, mas é necessário, né? Se possível, fiquem em casa, se cuidem e seguimos aí firmes na luta. Um abraço. Tchau, queridos. Tchau, queridas. Muito obrigada. Tchau, professora. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Obrigadão, boa noite a querido. todos. Tchau, força tchau. Aí na luta em São Paulo, que não está fácil o negócio, né? Estou acompanhando também. Força para vocês. Força. Tchau, doutor Marlon. Obrigada. Uma boa noite.